Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A venda de medicamentos injetáveis para emagrecimento sem receita médica acontece livremente na internet. Não há qualquer garantia sobre a origem e a autenticidade dos remédios oferecidos com valores bem mais baixos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga casos de falsificação de Ozempic, um medicamento indicado para o tratamento de diabetes, mas que também é utilizado para o emagrecimento. A suspeita surgiu após uma mulher que fazia uso do medicamento ser internada em estado grave. O interesse pelo Ozempic tem crescido significativamente no Brasil, com um aumento de 307% em buscas sobre o tema na internet em abril desse ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, e isso despertou o interesse de criminosos. A fraude já foi identificada em várias cidades do país. Quais são os riscos associados ao uso de medicamentos falsos como o Ozempic? Quais são os sinais que podem indicar uma adulteração no medicamento? E como se proteger desse mercado ilegal? Nesse episódio, vamos discutir os perigos à saúde que envolvem os medicamentos falsificados com Marcelo Castro de Souza, médico nutrólogo do Hospital Moriá, em São Paulo. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Luiz. E quem nos acompanha nessa conversa é Ingrid Gribel, repórter do Jornal da Record. Ô Ingrid, em uma reportagem exclusiva, o JR encontrou pessoas negociando o Ozempic em redes sociais. E muitos desses produtos são falsos, né? Oi, Fara. Oi, doutor Marcelo. Foi isso mesmo. Nós encontramos Ozempic sendo vendido com facilidade na internet. E o pior, muitos desses produtos são falsos. No caso registrado no Rio de Janeiro e que gerou a investigação policial, a vítima aplicou insulina no lugar do medicamento. 15 minutos depois, começou a passar mal. Segundo a polícia, criminosos usaram embalagens de um lote autêntico de Ozempic para enganar as vítimas. Nessa reportagem para o Jornal da Record, nós mostramos o vendedor dizendo que o medicamento não está mais disponível em farmácias, o que é uma mentira, para enganar as vítimas. Foi descontinuado, não vende mais. Quem tem pode vender, mas mais no Brasil não vai chegar. Nesse tipo de comércio online, quando a venda é feita por terceiros e não por empresas autorizadas, o comprador não tem nenhuma garantia sobre a origem e a autenticidade dos remédios oferecidos. Doutor Marcelo, o Ozempic é um medicamento caro. O preço baixo já é um sinal de alerta? Sim, o preço baixo é um sinal de alerta. Eu mesmo dou um depoimento pessoal. No começo do Ozempic, que não tinha um preço definido, eu vi pela internet, uma mídia social, falando de uma grande farmácia de rede, com promoção, tudo, não sei o quê, compra direta da Dinamarca, com preço lá. Na época custava em torno de R$700, por 500 se comprasse duas, porque não tinha travassador, e tudo bonitinho da logomarca. Fiz a compra, esperando, não, porque está na importação, porque vem. Quando eu fui ver, liguei na farmácia reclamando e falou, infelizmente, fizeram um espelhamento da nossa tela, uma falsificação, e eu acabei comprando. Então eu mesmo já vi. Preço está fora do mercado, desconfie. A embalagem, a característica, se você compra, sempre vem escrito em português, se veio, que nem nesse caso, alguns casos que estava o medicamento escrito em espanhol, ou a mudança da cor, como foi esse do Rio de Janeiro, a caneta é azul clara, vinha azul escura, desconfie. Agora, a farmacêutica Novo Nordisk, fabricante do Ozempic, emitiu uma nota sobre o caso registrado no Rio de Janeiro e alertou sobre o risco da falsificação. Esse em que a paciente foi internada em estado grave demonstra os riscos associados à venda de Ozempic falsificado, doutor Marcelo? Sim, esse caso dela foi uma adulteração. Eles pegaram uma caneta do mesmo fabricante, só que de insulina, uma insulina de ação longa, ou seja, ela estava usando o medicamento para tentar inibir o apetite, que tem alguns efeitos moderados no diabetes, e foi para uma medicação muito incisiva, que joga a glicemia lá embaixo, e ela teve esse problema de hipoglicemia. Graças a Deus ela procurou rápido um pronto atendimento, onde foi feito o diagnóstico e tratado. Mas, se esse diagnóstico não é feito rápido, ou por outro motivo ela acha que é só um efeito do próprio Ozempic, e perdura isso, ela podia chegar num coma hipoglicêmico, levando convulsão, outro quadro e às vezes até a morte. Além do Rio de Janeiro, já foram registrados casos em Brasília, Anápolis, Goiás, Curitiba, Paraná e Belo Horizonte, em Minas. O risco é tão alto que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, emitiu vários alertas sobre versões falsificadas do Ozempic.
A OMS vem monitorando o crescimento desse problema desde 2022 e lotes falsificados também já foram apreendidos nos Estados Unidos e no Reino Unido. Dr. Marcelo, muitos desses produtos podem ter insulina, mas quais outras substâncias perigosas podem estar presentes nesses falsos medicamentos? Desde nada até você ter água ou alguma substância alcoólica para provar alguma dorzinha, irritação, e você está comprando. Tem também, por causa do valor agregado muito elevado desses medicamentos soldados, que daí não são acondicionados como devem ser, e ele, aquecido acima de 30 ou congelado, ele perde a validade. Então a pessoa está usando o medicamento e não tem efeito nenhum, como pode ter uma outra substância na adulteração ali, com outro efeito, que pode dar um efeito maléfico, e aí abre o leque de várias doenças e várias patologias que pode acontecer pelo uso da medicação errada, falsa ou adulterada. Dr. Marcelo, aqui no Brasil, pelo menos 3 lotes já foram identificados pela Anvisa. Mas como é que a gente pode verificar a origem do produto? Como identificar características que diferenciam o Ozempic verdadeiro do falsificado? A gente falou no início desse podcast sobre o preço. Quando o preço está muito baixo e vale em relação a qualquer produto, né, de maior valor, a gente tem que desconfiar. Agora, como identificar características que diferenciam o Ozempic verdadeiro do falsificado? Se você notou alguma diferença na embalagem, na própria caneta, no caso do Ozempic, alguma alteração na cor, no adesivo, quando ele vem de fábrica, ele vem bem colado, tem um brilho que você ter, o preço, e realmente se você está usando e não tem aquele efeito esperado, você sentiu diferente, ou esse efeito exacerbado, ou até se você não teve aquele efeito esperado da medicação, você tem que ficar atento. Alguns medicamentos, ele vem com uma raspadinha para você ver, ou tem um holograma, e geralmente essas falsificações, eles fazem de uma qualidade bem inferior da própria caneta, então alguns foram feitos uma caneta similar, e outros só a embalagem modificada e com medo até da caneta estar sendo reciclada, canetas usadas, sendo preenchida com outra medicação para ser vendida. Então tem muita gente pegando a caneta falsa e fazendo. Quem procura o medicamento na internet muitas vezes não tem prescrição ou orientação médica. Usar o Ozempic sem acompanhamento, mesmo que seja um produto original, gera algum tipo de risco? É extremamente perigoso. Isso já foi uma falha. A maioria dos países, para você comprar o Ozempic, até pela potência dele e pela necessidade de ter acompanhamento médico, você precisa de receita médica. Por hora, o Ozempic tem venda livre nas farmácias, aí o preço é elevado, aí a pessoa fica tentada a procurar pela internet, e aí abre para a pessoa de má fé fazer a venda de um produto adulterado ou falsificado por um preço um pouquinho menor. Não tem jeito, o preço tabelado do medicamento, o preço é aquele. Qualquer diferença de R$1 que seja, porque ele é tabelado, não tem jeito. A chance de você estar levando um produto falsificado é muito grande, e aí não vai ter o efeito esperado, e muitas vezes até um efeito maléfico. Agora, não tem como a gente negar que o Ozempic se tornou um efeito mundial, né? Originalmente criado para o tratamento do diabetes, ele tem sido bastante utilizado em terapias para perda de peso, trazendo resultados rápidos para quem luta contra a balança. Agora, Dr. Marcelo, existem riscos associados ao uso para o emagrecimento? Que cuidados essas pessoas devem tomar? Sim, ele precisa ter um acompanhamento, ele pode ter alguns efeitos colaterais, geralmente diarreia, ânsia, náusea, vai ter que ter acompanhamento de enzimas do pâncreas, do próprio tireoide, do próprio perfil glicídico diabético do paciente, porque ele vai causar alterações. E se não for acompanhado, não for seguido de perto, e também só o remédio por si só, ele não faz milagre, precisa ter acompanhamento, precisa vir em todo o pacote. Além disso, dieta, mudança de estilo de vida e atividade física, senão você só vai ter os efeitos colaterais ou um efeito muito fugaz, e você não tem uma programação de começo, meio e principalmente o fim, a retirada do medicamento, você volta a ter o famoso efeito sanfona e não vai chegar na cura ou no tratamento da diabetes. Vai ser uma perda de peso somente para aquele efeito muitas vezes que as pessoas procuram agora, final de ano, para o carnaval, de querer uma perda de peso, muitas vezes sem ter necessidade e não ter feito o básico primeiro, dieta e atividade física. Dr. Marcelo, em meio à febre do medicamento, o lucro do fabricante disparou quase 30% no primeiro trimestre deste ano. O que os reguladores de saúde e a própria farmacêutica
podem fazer para combater esse comércio clandestino? A concorrência. Hoje, a Novo Nordisk, que produz, até alterou, mudou. Hoje é a empresa mais valorizada da Europa e mudou o PIB da Dinamarca, mas já tem outros players no mercado desenvolvendo. Então, hoje, o foco da indústria farmacêutica, como tem o câncer, doenças cardiovasculares, mas hoje o foco maior, a medicação, que está dando maior volume de renda, são os medicamentos para emagrecer e dessas linhas de incretina. Então, já tem outras empresas desenvolvendo e, com certeza, com o desenvolvimento de novas substâncias, além da semaglutida, lidaglutida, já tem no mercado etizepartide, tem retratuide, cagrelina. Com esse aumento das opções de medicações, além de melhorar o resultado, que cada vez eles fazem melhores, com certeza o peso vai baixar, o preço vai baixar e vai ficar mais acessível à população, conseguindo melhorar. Agora, a falsificação de medicamentos é considerada crime contra a saúde pública, a gente sabe, né? Que medidas devem ser tomadas por pacientes que suspeitam de ter adquirido o Ozempic falso, doutor Marcelo? É um caso não apenas de saúde, mas também de polícia. O que esse paciente que suspeitou que tomou um medicamento falsificado deve fazer? O mais fácil é polícia. Você tem o próprio médico que você acompanha, ajudar a fazer essa denúncia na vigilância sanitária. Tem outros meios oficiais para fazer, mas no geral a polícia vai começar a fazer uma investigação e ver a idoneidade, isso ser levado para um laboratório para ser examinado e depois conferido com cópia fabricante, loto, registro. Então sempre guardar a embalagem. Muitas vezes a gente chega, rasga a embalagem, joga fora, guarda a embalagem, porque aquilo é uma garantia que você tem para saber aonde você comprou, que medicamento que é, para ver o lote, data de fabricação e realmente ser respaldado se bate com aquilo que a farmácia comprou, com o lote entregue de acordo com a nota fiscal do período, se está tudo certo, se não foi colocado no meio de uma compra legal, algum produto ilegal e ficar na dúvida, ao acaso, está dentro da margem de erro, pode ser que tenha acontecido, infelizmente aconteceu com você, mas não, porque a pessoa de má fé, ela vai se aproveitar de alguma brecha, colocar no meio, numa grande produção e venda, alguns produtos entre verdadeiros para vender o falso ou aquele, muitas vezes também de compra roubada ou desviada do Ministério Público, de postos de saúde ou até de hospitais. A empresa responsável pela plataforma onde esses anúncios de Ozempic falsificados foram publicados afirma que proíbe a venda desse tipo de produto. Como é que o senhor avalia, doutor Marcelo, a vulnerabilidade das redes sociais na propagação de informações e produtos falsificados? Muita gente acredita em qualquer tipo de anúncio, né? O que pode ser feito? Como é que o senhor avalia essa questão das redes sociais para anúncio de medicamentos? Infelizmente a pessoa muitas vezes avalia nas mídias sociais a pessoa não pelo currículo, pela formação, pelos títulos que tem. Se a pessoa tem um monte de seguidores, às vezes ela nem é da área da saúde, não é médico, e segue aquilo ali porque vê a pessoa com aparência boa, um estilo de vida, bens, porque tem um carro importado, viajando de jato. Isso não tem nada a ver. Você tem que pegar uma pessoa para cuidar da sua saúde, que tenha formação na saúde, que faça daquilo, que a profissão daquilo é o dia a dia dela, que ela está na rotina da vida e da pessoa de fazer essa atividade e não procurar soluções fáceis com pessoas não... Porque é difícil o emagrecimento, é difícil o tratamento de doença, mas as mídias sociais são vendidas com muita facilidade. Para a gente encerrar, doutor Marcelo, como que a comunidade médica pode educar os pacientes sobre os riscos de se comprar medicamentos de fontes não confiáveis? Explicando, orientação, isso demanda tempo. Muitas vezes o tempo de consulta é muito curto, a pessoa não tem. Por isso que quando você estabelece uma boa relação médico-paciente, você orienta, você acompanha, você tem resultados e tem muito mais segurança, tanto para você como para o próprio paciente. Tudo que é muito rápido, muito fácil, não tem jeito. Então demora para você restabelecer uma relação de confiança com o médico, com o paciente e vice-versa, para você orientar e saber também falar aonde comprar, o que fazer, a previsão que tem. Se estiver fora desse preço, se estiver fora desse resultado, desconfia. Por isso a importância do acompanhamento e essa relação médico-paciente que, infelizmente, vem perdendo, vem diminuindo muito isso, e a busca do resultado rápido, mágico, e por pessoas não qualificadas, está sendo a parte mais comum e, infelizmente, do dia a dia que a gente vem encontrando.
Muito bem, eu agradeço a participação e os esclarecimentos de Marcelo Castro de Souza, médico nutrólogo do Hospital Moriá, em São Paulo. Doutor, muito obrigado. Obrigado a você e obrigado aos ouvintes. Agradeço também a presença da repórter do Jornal da Record, Ingrid Gribel. Valeu, Ingrid. Muito obrigada e até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!